O milagre que mudou a vida de Luciana, quando a fé venceu o impossível. Luciana tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, doença de Erdheim-Chester, uma condição rara, agressiva e sem cura conhecida. Os médicos foram claros: seu corpo estava sendo atacado por células anormais que se multiplicavam sem controle, afetando ossos, pulmões e até o cérebro. As dores eram insuportáveis, as noites de sono se tornaram um pesadelo, e a cada exame, a doença avançava. Você tem, no máximo, 2 anos de vida, disse o oncologista, olhando-a com pena. Luciana saiu do consultório com as pernas bambas, segurando o relatório como se fosse uma sentença de morte. Ela era mãe de um menino de 5 anos, o Pedro, seu maior motivo para lutar. Mas como explicar para uma criança que a mamãe poderia não estar mais ali? Como garantir que ele crescesse sem a dor de perder a mãe tão cedo? As lágrimas caíam sem parar enquanto ela olhava para o filho brincando, sem entender por que aquilo estava acontecendo com ela. Luciana não era uma pessoa religiosa. Criada em um lar onde Deus era apenas um nome distante, ela nunca havia pisado em uma igreja. Mas, certa tarde, enquanto esperava mais um exame no hospital, uma senhora de voz suave se aproximou. Minha filha, eu vejo uma dor muito grande em você. Mas Deus tem um plano, disse a mulher, colocando a mão em seu ombro. Era Dona Maria, uma membro da Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 20 anos. Venha conosco domingo. Lá, você vai encontrar uma resposta, insistiu, entregando-lhe um folheto com o endereço do templo mais próximo. Luciana guardou o papel no bolso, sem muita esperança. Mas naquela noite, enquanto Pedro dormia, ela não aguentou mais. Abriu o folheto e leu: Deus faz o impossível. Venha e experimente. Algo dentro dela disse: tente. Não custa nada. No domingo seguinte, com o corpo fraco e o coração pesado, ela entrou pela primeira vez na Universal. O que Luciana encontrou ali foi diferente de tudo que imaginava. Não eram apenas palavras de conforto, mas uma fé que movia montanhas. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação, milagres e a força da oração. Deus não abandonou você. Ele está aqui, pronto para operar, gritava, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos, chorando e clamando. Luciana sentiu algo estranho no peito, como se uma chama acendesse onde só havia escuridão. No final do culto, o pastor chamou os enfermos para a frente. Luciana hesitou, mas uma irmã da igreja a pegou pela mão. Vem, minha filha. Jesus está te esperando. Quando ela se ajoelhou no altar, o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma autoridade que a deixou arrepiada. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia do seu corpo. Que as células doentes sejam destruídas pelo poder do Espírito Santo. As palavras ecoavam, e Luciana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Você tem que crer, disse o pastor, olhando nos seus olhos. Não é a medicina que vai te salvar. É a fé em Deus. Você vai sair daqui curada. Luciana balançou a cabeça, querendo acreditar, mas o medo ainda a dominava. Como, pastor? Os médicos disseram que não tem cura. Ele segurou suas mãos com força. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. E Ele vai te dar um testemunho que vai abalar esta cidade. Luciana começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar por milagres. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como um ato de fé. Quando você dá a Deus, você está dizendo: eu confio em ti, explicava o pastor. Mesmo com pouco dinheiro, ela separava sua oferta, acreditando que Deus multiplicaria. As vigílias de oração se tornaram seu refúgio. Às vezes, ela chegava à igreja à meia-noite, junto com outros irmãos, para clamar pela cura. Em uma dessas noites, enquanto o pastor orava pela fogueira santa, Luciana sentiu algo quebrar dentro dela. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Se for da tua vontade, me cura, gritou, entre lágrimas. Naquele momento, uma paz inexplicável a invadiu. Os dias se passaram, e Luciana notou algo diferente. As dores, que antes a acordavam à noite, estavam mais fracas. Os inchaços nos ossos pareciam menores.
Mas ela teve medo de se iludir. Até que, em uma manhã, acordou e não sentiu nenhuma dor. Correu para o espelho e viu seu rosto menos inchado, os olhos mais vivos. Não pode ser, sussurrou. Ela marcou uma consulta de urgência. O médico, surpreso, pediu novos exames. Os resultados chegaram uma semana depois, a doença havia regressido de forma inexplicável. As células anormais estavam desaparecendo, os órgãos voltando ao normal. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, admitiu o oncologista, coçando a cabeça. Mas, se você está melhor, continue fazendo o que está fazendo. Luciana não precisou ouvir mais nada. Naquele domingo, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com o Pedro no colo e o marido ao lado, chorando, ela contou como Deus havia operado o impossível. Eu cheguei aqui sem fé, só com dor. Mas esta igreja me ensinou a confiar no poder de Deus, disse, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, 3 anos depois do diagnóstico, Luciana está completamente curada. Os médicos a chamam de a milagre ambulante. Ela se tornou uma guerreira da fé, ajudando outros enfermos a acreditarem na cura. Muitas pessoas pensam que a doença é o fim, mas eu aprendi que Deus usa as batalhas para nos aproximar dele, diz, sempre com um sorriso no rosto. Ela e a família são fiéis na Universal. Participam das campanhas de fé, das vigílias, e nunca deixam de semear suas ofertas. Quando você dá a Deus, Ele te devolve em dobro, ensina, lembrando dos dias em que não tinha nem para o aluguel e, depois de dizimar, recebeu uma promoção no trabalho. A maior lição que Luciana levou foi esta: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Ela poderia ter desistido, poderia ter se entregado ao desespero. Mas escolheu pegar na mão de Deus e não soltar, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, quando olha para o Pedro, agora com 8 anos, correndo e brincando, ela sabe, aquele diagnóstico não foi o fim, mas o começo de uma história de vitória. E tudo começou quando ela decidiu entrar pela porta da Igreja Universal e não sair mais. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. Luciana. O tempo passou, e o testemunho de Luciana começou a se espalhar na igreja. Muitas pessoas a abordavam depois dos cultos, querendo saber como ela tinha conseguido superar tanta dor. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, contando suas próprias batalhas, filhos doentes, dívidas que não acabavam, casamentos desfeitos. Luciana sempre respondia com o mesmo sorriso tranquilo: Deus não muda. Se Ele fez por mim, vai fazer por você também. Mas tem que persistir. Foi assim que ela conheceu a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que chegava à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela preocupação. Seu filho, Vitor, estava preso há 3 anos por envolvimento com drogas. Ela já tinha gastado todas as economias com advogados e, mesmo assim, as notícias eram sempre ruins. Meu filho vai morrer na cadeia, irmã, chorava, segurredo no lenço surrado. Eles dizem que ele não sai mais. Luciana não ofereceu palavras vazias. Pegou a mão daquela mãe sofrida e disse: Vem comigo. Levaram Dona Maria até a frente do altar, onde o pastor orou com ela. Não foi uma oração rápida, daquelas que a gente faz só por formalidade. Foi uma clamoria, com lágrimas, com jeito de quem não ia sair dali sem uma resposta. O pastor lembrou a história de Pedro na prisão, em Atos 12, quando a igreja orou e as correntes caíram. Deus ainda faz isso hoje, declarou, enquanto Dona Maria balançava a cabeça, entre a esperança e o medo de se decepcionar de novo. Nos dias seguintes, Luciana não deixou Dona Maria sozinha. Levava ela nos cultos de terça e sexta, sentava ao seu lado, ensinava a jejuar e a orar com fé. Não é só pedir, Doninha. É agradecer como se já tivesse acontecido, explicava, enquanto a senhora repetia baixinho: Obrigada, Senhor, porque meu filho está livre. Passaram-se 2 meses. Dona Maria já não chorava tanto, mas a saudade ainda doía. Até que, numa tarde de quarta-feira, o telefone tocou. Era uma voz masculina, rouca, do outro lado da linha: Mãe, sou eu. Tô saindo. Tô limpo. Vitor havia sido solto por bom comportamento, depois que um juiz revisou o caso e viu que ele havia se dedicado a estudos bíblicos dentro da prisão.
Quando Dona Maria o abraçou na porta do presídio, ele cheirava a sabonete barato e tinha uma Bíblia debaixo do braço. Foi à igreja, mãe. As orações deles me seguraram, confessou. O milagre de Vitor se tornou mais um capítulo na lista de vitórias daquela congregação. E Luciana, que já tinha visto Deus agir na vida do Pedro, agora testemunhava outra família sendo restaurada. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, ela dizia aos novos visitantes. É Deus honrando a fé daqueles que não desistem. Mas a história não parou por aí. Um dia, durante um culto de Santa Ceia, Luciana sentiu um aperto no peito ao ver uma jovem sentada sozinha nos fundos. Era uma moça magra, de olhos inchados, que não cantava, não levantava as mãos, só olhava para o chão. Algo nela lembrava Luciana de como ela própria havia chegado ali anos antes, quebrada, sem esperança. Depois do culto, ela se aproximou. Posso sentar aqui? A moça, que se chamava Ana, apenas assentiu. Não demorou para que as palavras começassem a sair, entre soluços, eu tô grávida. O pai não quer saber. Minha família me expulsou de casa. Não tenho para onde ir. Luciana não julgou. Não deu sermão. Só estendeu a mão e disse, você não está sozinha mais. A partir de hoje, você tem uma família aqui. Nos dias seguintes, a igreja abraçou Ana. As irmãs levaram roupas de bebê, o pastor orou por ela, e Luciana a levou para morar temporariamente em um quartinho nos fundos da sua casa. Deus não te abandonou, não, repetia, enquanto ajudava Ana a pintar o berço de azul. Essa criança vai nascer abençoada, você vai ver. E assim foi. O menino nasceu saudável, e Ana, que antes pensava em abortar por medo, agora segurou o filho no colo e chorava de gratidão. Se não fosse a irmã Luciana e essa igreja, eu não sei onde estaria, confessava, enquanto o bebê dormia no seu braço. Hoje, quando Luciana olha para trás, ela enxerga um fio de ouro costurando todas aquelas histórias, a dela, a de Dona Maria, a de Ana. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, costuma dizer. E sempre completa, se você está lendo isso e pensa que seu caso é sem solução, venha até a Igreja Universal. Não é promessa minha, é promessa de Deus, ele vai te surpreender. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é o que acontece quando a gente para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus. E essa história, minha amiga, meu amigo, ainda está sendo escrita. Talvez a próxima página seja a sua. No mesmo bairro onde Luciana e Dona Maria viram suas vidas mudarem, morava um homem chamado Seixas. Ele era conhecido como o Homem das Sombras, não porque fizesse algo errado, mas porque andava sempre com a cabeça baixa, os olhos vazios, como se carregasse um peso invisível que o impedia de enxergar a luz do dia. Há 10 anos, desde que perdeu o emprego e, pouco depois, a esposa para uma doença, Seixas vivia trancado em um quarto nos fundos da casa da irmã, sobrevivendo de bicos esporádicos e da caridade dos vizinhos. A irmã, Dona Cida, era uma das fiéis da CCB e, todas as noites, enquanto preparava o jantar, orava por ele. Senhor, toca no coração do meu irmão. Ele ainda não te conhece, mas o Senhor conhece a dor dele. Seixas ouvia aquelas orações como um zumbido distante, algo que não fazia sentido para um homem que já tinha perdido tudo. Até que uma tarde, depois de mais um dia sem trabalho, ele resolveu sair para caminhar sem rumo. Foi quando passou em frente à igreja. Não era a primeira vez. Mas dessa vez, algo o fez parar. Talvez fosse o coro dos jovens ensaiando um hino, ou o cheiro de café que vinha da tenda de acolhimento na calçada. Ou quem sabe a placa com os dizeres, Deus tem uma resposta para você. Seixas hesitou, mas entrou. Não para pedir nada, só para sentar num canto e descansar os pés doloridos. Dentro do templo, o pastor falava sobre Elias, o profeta que, em meio à secura e ao desespero, ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas no murmúrio suave. Às vezes, a voz de Deus vem naquilo que a gente menos espera, disse o pastor, olhando diretamente para Seixas, como se soubesse que ele estava ali. O homem sentiu um arrepio. Não era medo, nem esperança, era algo estranho, como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse se aberto um pouquinho dentro dele. No final do culto, uma obreira se aproximou com um sorriso. Irmão, tudo bem? Você parece cansado. Quer um café?
Seixas balançou a cabeça, sem graça. Não preciso de nada, só entrei para descansar. Mas a obreira, chamava-se Irmã Clara, insistiu, às vezes a gente acha que não precisa, mas é justamente quando mais precisamos. Deus te trouxe até aqui hoje. Não foi à toa. Ele não tinha forças para discutir. Aceitou o café e, sem perceber, acabou contando um pouco da sua vida. Irmã Clara ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem dar conselhos vazios. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Você não está sozinho. E isso aqui não é só uma igreja, é um lugar onde Deus trabalha. Se quiser, podemos orar juntos." Seixas quase recusou, mas algo o fez assentir. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sem um nó na garganta. E no dia seguinte, voltou. Não porque tivesse encontrado todas as respostas, mas porque, pela primeira vez, sentiu que alguém ou alguém estava realmente ouvindo. As semanas passaram, e Seixas começou a participar das reuniões. Não era fácil. Havia dias em que a dor da perda apertava tanto que ele pensava em desistir. Mas sempre tinha alguém ali, Irmã Clara com seu café, o pastor com uma palavra certa na hora certa, até mesmo Dona Maria, que um dia se aproximou e disse: "Eu também achei que minha vida tinha acabado. Mas olha onde estou hoje. Deus não desiste da gente, meu filho." Até que veio o dia em que Seixas se ajoelhou no altar e chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se algo muito pesado tivesse sido tirado de suas costas. Quando se levantou, soube que não era mais o mesmo. Não porque todos os problemas tinham sumido, o luto ainda doía, o emprego ainda não tinha vindo, mas porque agora ele tinha algo que não tinha há anos: esperança. Pouco tempo depois, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, ofereceu a Seixas um trabalho como auxiliar. Não era muito, mas era um começo. E o mais incrível: pela primeira vez, Seixas sentiu vontade de viver de novo. Começou a sorrir para os vizinhos, a ajudar Dona Cida em casa, a sonhar com coisas simples, como pintar de novo a parede do quarto ou plantar uma hortinha no quintal. Hoje, Seixas está na igreja toda semana. Não como um homem curado de todas as dores, porque a vida ainda tem suas batalhas, mas como alguém que aprendeu que, mesmo no fundo do poço, Deus estende a mão. E ele gosta de contar sua história para quem chega desanimado: "Eu era um homem morto por dentro. Mas aqui, eu encontrei vida." Não é magia, é milagre mesmo. E se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Porque essa é a beleza da CCB, não são apenas histórias isoladas. É uma corrente de vidas transformadas, onde o milagre de um se torna a fé do outro. E a história não para. Todos os dias, alguém entra naquela porta com o coração partido e sai com uma promessa no peito. Talvez hoje seja a sua vez. Talvez você esteja lendo isso pensando: "Mas o meu caso é diferente, é pior, é sem jeito." Seixas também pensava assim. Dona Maria também. Luciana também. Mas eles descobriram que, quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, o impossível vira testemunho. A igreja está de portas abertas. E Deus está esperando por você. Não para julgar, não para cobrar, mas para dizer: "Filho, eu estou aqui." E o seu milagre já começou. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Seixas ainda ecoava nos corações dos irmãos, uma jovem chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter cura. Há 3 anos, seu filho de 7 anos, Pedro, havia sido diagnosticado com uma doença rara que afetava seus músculos. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria sem ajuda, que sua condição só pioraria com o tempo. Ana Clara já havia chorado todas as lágrimas que tinha. Já havia tentado de tudo: remédios caríssimos, fisioterapias doloridas, promessas a santos, até mesmo consultas com pessoas que diziam ter poderes especiais. Nada adiantou. Até que, certo dia, uma vizinha, que ela nem sabia que frequentava a CCB, lhe entregou um convite simples, escrito à mão: "Venha conhecer Jesus. Ele ainda faz milagres." Ana Clara entrou na igreja com o coração apertado, quase sem esperança. Mas quando os irmãos começaram a cantar os hinos, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas, não era show, não era emocionante por ser emocionante. Era diferente.
Era como se cada nota, cada palavra cantada com fé pura, fosse uma mão estendida dizendo: Deus te vê. Ele sabe do Pedro. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras que tinha ouvido na porta: Deus ainda faz milagres. Com as mãos trêmulas, ela as ergueu. Ninguém a julgou. Ninguém lhe fez perguntas constrangedoras. Apenas oraram por ela, com uma fé tão simples e tão forte que Ana Clara sentiu, pela primeira vez em anos, uma paz que não vinha de remédios ou de ilusões. Quando saiu da igreja naquela noite, não levou uma cura instantânea, mas levou algo mais profundo, a certeza de que não estava sozinha. Na semana seguinte, ela voltou. E levou Pedro. O menino, que mal conseguia se segurar em pé, foi recebido com carinho pelos irmãos. Uma irmã mais velha, que já tinha visto muitos milagres, se ajoelhou ao lado dele e orou: Senhor, o Senhor que fez o cego ver e o paralítico andar, toque neste menino. Não pelo que nós queremos, mas pela tua glória. Pedro não entendeu bem o que estava acontecendo, mas sorriu quando sentiu as mãos quentes da irmã em sua cabeça. Os dias passaram. Ana Clara continuou indo às reuniões, mesmo quando o cansaço e a rotina de cuidar do filho quase a faziam desistir. Até que, numa tarde comum, enquanto brincava no chão da sala, Pedro tentou se levantar sozinho. Ana Clara, que estava na cozinha, ouviu um barulho e correu assustada, pensando que ele havia caído. Mas o que viu a deixou sem palavras. Pedro estava de pé, segurando-se na cadeira, com os olhos brilhando de alegria. Mãe, olha, ele gritou, dando um passo tremido, mas firme. Depois outro. E outro. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. Os especialistas balançavam a cabeça, incrédulos. Mas Ana Clara sabia. Ela tinha visto com seus próprios olhos o poder de Deus agindo. Não foi um milagre barulhento, com luzes e trombetas. Foi silencioso, como um broto que rompe o asfalto. Mas foi real. Hoje, Pedro corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e, às vezes, quando a reunião está terminando, sobe no pequeno púlpito e diz, com a voz fininha: Jesus me curou. E os irmãos sorriem, porque sabem que aquele menino é mais uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. Ele ainda ama. E se você está lendo isso agora, talvez pensando que seu problema é grande demais, que sua dor é profunda demais, que sua situação é sem saída, lembre-se de Ana Clara. Lembre-se de Pedro. Lembre-se de que, na CCB, não há casos perdidos, só corações que ainda não encontraram Jesus. A porta continua aberta. O milagre continua disponível. E Deus continua o mesmo, fiel, poderoso e cheio de misericórdia. Talvez hoje seja o seu dia de crer. Talvez hoje seja o dia em que sua história de dor vire uma história de glória. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. O resto, Deus faz. O milagre completo. O menino desce do púlpito, mas seus pés já não arrastam. Os irmãos se aproximam, alguns com lágrimas, outros com sorrisos, e o abraçam. Sua mãe, que por anos o carregou nos braços por não conseguir andar, agora o vê correr entre as fileiras, rindo como qualquer criança. É ele, irmão. Só ele, murmura um ancião, enquanto o pastor ergue as mãos em gratidão. Naquela noite, a notícia se espalha: mais um milagre na CCB. Mas não era só sobre pernas que se firmaram ou dores que cessaram. Era sobre um Deus que escolhe os impossíveis para mostrar que, para ele, não há limites. Ana Clara, que superou o câncer, e Pedro, que deixou as drogas e hoje é obreiro, agora aquele menino, cujo nome nem todos sabiam, mas cuja história todos guardariam no coração. Reflexão final. Deus não muda os fatos antes de mudar os corações. Às vezes, a cura demora porque a fé precisa amadurecer. Às vezes, o milagre não vem como pedimos, mas como precisamos, para nos ensinar que a maior bênção não é a saúde recuperada, mas a alma rendida. Aquele menino não foi curado apesar da sua fé pequena, mas por causa dela, porque Deus se agrada da confiança que não calcula, que simplesmente crê. Lição de vida. Se hoje você está com as forças no fim, lembre-se, Deus não precisa de você forte, só de você disponível. O milagre não depende do tamanho da sua fé,
mas da grandeza daquele em quem você crê. A porta da igreja está aberta, mas a porta do céu também, e Jesus não pergunta por que demorou, mas por que não veio antes. Hoje pode ser o dia em que sua história muda. Não porque você mereça, mas porque Ele é bom. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Basta entrar. O resto, Deus já está fazendo.